Sem enrolar, quais as 6 maiores economias do Oriente Médio hoje? PIB não cambial, que não representa nada, né? Porque muitas moedas são fiduciárias, mas por paridade de poder de compra. Fonte não é o famoso Datacool, é o Banco Mundial. A maior economia do Oriente Médio hoje é a Turquia, com um PIB de cerca de 2,6 trilhões de dólares, entendeu? Turquia, PIB de 2 trilhões 591 bilhões de dólares. Segunda maior economia do Oriente Médio é a Arábia Saudita, que em 2021 tinha um PIB de 1 trilhão 750 bilhões de dólares. Terceira maior economia do Oriente Médio e maior do continente africano é o Egito, né? PIB de 1 trilhão 388 bilhões de dólares. Quarta maior economia do Oriente Médio é o Irã, PIB de 1 trilhão 326 bilhões de dólares. Só essas maiores economias, elas têm juntos cerca de 7 trilhões de dólares, certo? Então essas de longe, mas de longe mesmo, são as maiores economias do Oriente Médio. Representam quase 80% da riqueza. A quinta maior economia do Oriente Médio são os Emirados Árabes Unidos, com um PIB de 660 bilhões de dólares. E a sexta maior economia do Oriente Médio, com um PIB de 429 bilhões de dólares, é o Iraque. Então, quais são as 6 maiores economias do Oriente Médio? Repetindo, pela ordem. Turquia, 2,6 trilhões. Arábia Saudita, 1 trilhão 750 bilhões de dólares. Egito, cerca de 1,4 trilhões de dólares. O Irã, pouco mais de 1,3 trilhões de dólares. E na faixa das centenas de bilhões de dólares, a quinta economia são os Emirados Árabes Unidos, 660 bilhões. E o Iraque, 430 bilhões de dólares. Vocês devem estar se perguntando, mas e o ente sionista? Bom, o ente sionista é a 7ª maior economia do Oriente Médio, com um PIB de 409 bilhões de dólares, que é menos de 1/4 do PIB da Arábia Saudita, certo? Não representa 1/6 do PIB da Turquia e é menos de 1/3 do PIB da República Islâmica do Irã. Ah, mas é a maior economia do Oriente Médio. Gente, o ente sionista não é a maior economia do Oriente Médio há muitos anos. Ah, mas por que ele tem tanta importância? Ele não tem tanta importância, certo? Mas não tem mesmo. Certo? A maior produção industrial do Oriente Médio está muito longe de ser a do ente sionista, certo? O Irã tem uma capacidade industrial muito desenvolvida. Podemos dizer que dessas 4 economias, a mais, digamos assim, soberana, com mais capacidade industrial e tecnológica é exatamente o Irã. O Irã é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, né? Só perde para a Rússia, para a Federação Russa e para os Estados Unidos, né? Para a Arábia Saudita, perdão, é o quarto. É um grande produtor de petróleo do mundo, é uma potência industrial de primeira ponta, tanto que inclusive assinou um acordo de dezenas de bilhões de dólares para vender armas para a Rússia. E vamos ser francos aqui, um país com tecnologia para vender arma para a Rússia tem que ser muito forte. No caso específico da República Islâmica do Irã, estamos falando principalmente de drones. Recentemente, o Irã mostrou que é de longe não só a maior potência industrial, como também a maior força militar do Oriente Médio, quando resolveu atacar um centro de espionagem do ente sionista disfarçado de vice-consulado dos Estados Unidos na cidade de Erbil, no Iraque. Atacou, mandou uma saraivada de mísseis, matou um número grande, dezenas de espiões, né, do Mossad, e nem o ente sionista, nem os Estados Unidos falaram absolutamente nada. Ficaram mudo, calado. Então, isso demonstra não só o poder do Irã, quanto aquilo que eu já falei algumas vezes. Se esses países não têm coragem de enfrentar o Irã, não vai ser a Federação Russa que eles vão enfrentar diretamente, né? Então, o Irã é, hoje, a maior potência militar daquela região, embora a Turquia também seja um poder a ser considerado. O Erdogan é um dirigente
nacionalista, ele tem seus defeitos, talvez até tenha suas qualidades, mas indiscutivelmente ele é um patriota. Ele armou muito bem a Turquia, que agora é um ente geopolítico respeitável daquela região. Não sei se na categoria de respeitável, mas indiscutivelmente também forte, é a Arábia Saudita. Já o Egito, o Egito é uma economia forte, né? Mas é um títere dos Estados Unidos e até do ente sionista. É uma espécie de Paquistão do B. Então não chega a ter relevância. Do ponto de vista geopolítico, relevância mesmo por terem demonstrado autonomia, poder e grande vigor econômico. Temos o Irã, a Arábia Saudita e a Turquia como os elementos mais importantes daquela região, do Oriente Médio. Ah, mas e o ente sionista? O ente sionista, bom, é o títere dos Estados Unidos, né? Só isso. Ah, ele tem bombas atômicas. Bom, de fato, o ente sionista tem bomba atômica. Mas a questão é um país de 17 mil quilômetros quadrados. Atacar, por exemplo, um adversário da Rússia seria um erro terrível para um país que pode ser destruído com uma única bomba, até virar um campo de vidro radioativo. Então, o fato dele ter bomba atômica não quer dizer muita coisa, porque não tem como ele usar, certo? Ainda mais agora que outro país que não é do Oriente Médio, mas é vizinho, inclusive espiritualmente, o Paquistão, também tem arma nuclear. A questão não é possuir bomba atômica. E a questão também é que Israel usa armamento americano, ou seja, inferior ao que, por exemplo, o Irã e, em menor grau, a Turquia usa. Então, entenda o seguinte, os tempos mudaram. Se alguém que perguntar quais são as grandes potências econômicas, industriais, militares do Oriente Médio, bom, as três grandes são a República Islâmica do Irã, o Reino da Arábia Saudita e a Turquia. Correto? O Egito e o ente sionista são atores de menor importância. Já tiveram a sua importância, já foram significativos, mas hoje não. Hoje, do ponto de vista prático, são só sombra de um passado que, felizmente, está ficando cada vez mais distante.